E às vezes a gente tem pessoas que não querem ouvir pessoas muito importantes, não, quer ouvir nós mesmos, entendeu? Que está bem aqui do lado. Ah, eu não sabia. E é uma forma de deixar uma mensagem. Eu já posso falar?
olho para ali, né? Eu olho para ali e o Ednardo olha para cá. É isso? Ok. Ok? Boa noite a todos aqui que fazem o podcast PECEM. Primeiramente, agradecer a participação de todos os nossos ouvintes, todos que acompanham o podcast PECEM. Pedir desculpas pela terça passada que a gente não houve o episódio, mas foi por bons motivos, porque nós estávamos reestruturando, reorganizando, tá bom? Agradecer a participação de todos. Primeiramente, honrado pela participação do pastor Ednardo, da comunidade evangélica Nataíba, tá? É o nosso convidado de hoje, do episódio 13. E deixar aqui a mensagem, pessoal, que eu espero que seja uma mensagem de Deus, uma mensagem no coração de todas as famílias, porque nós começamos hoje uma série de 3 terças-feiras, tá? Que é o mês da Páscoa, o mês de abril, que essa mensagem possa edificar a vida de vocês, da sua família, tá bom? E sempre que eu falo aqui no nosso podcast, né? Como é o podcast PECEM, PECEM é um porto de prosperidade, São Gonçalo é um mar de oportunidades. E não tem ambiente melhor para que a gente possa falar de crescimento, de evolução familiar, porque eu sempre costumo dizer que o primeiro empreendedorismo da nossa vida é na nossa família, é na nossa vida, é na nossa casa, porque se a nossa casa não estiver bem, não tem outra casa que vai estar bem fora. Então, nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, porque a casa do Senhor é a nossa casa, é a nossa moradia, então é aqui onde tudo começa, aqui que é o princípio, né? Porque Jesus é o início, o meio e o fim, né? Isso é Ednardo. E agora eu passo a palavra para Ednardo, que é quem vai falar isso com mais propriedade, com mais maestria. Pastor Ednardo, eu chamo Ednardo, pessoal, pela proximidade que eu tive com Ednardo desde criança aqui no PECEM. Boa noite a todos, né? Os telespectadores aí do podcast PECEM, nossos irmãos, familiares que estão aí assistindo, né? Acompanhando com a gente esse podcast. E vamos aqui descortinar algumas coisas, né? Trazer algumas verdades aqui a respeito da Páscoa. A gente vive um tempo de muitas revelações, de muitas coisas novas, né? Porque a gente precisa ter uma mente nova para desfrutar do novo, né? Ninguém desfruta de algo novo com a mente velha, né? E o principal da transformação na vida do ser humano é a renovação da mente, né? Se você renova a mente, você passa a desfrutar do extraordinário de Deus, né? Não tem como desfrutar de algo novo com a mente travada, com a mente, vamos dizer, uma mente religiosa, né? Uma mente presa ali em coisas do passado tradicionais, coisas que eram apenas folclore, né? Coisas místicas que não foram esclarecidas. Ditados, né? Ditados, né? Sempre falava. E a gente vive uma Páscoa mais pagã do que uma Páscoa cristã, né? Porque o paganismo ele vem desde Alexandre o Grande, Constantino, fazendo esse trabalho de mistura, né? Eles misturaram muita coisa do judaísmo com o cristianismo, porque houve um enfraquecimento da religião, né? E eles precisavam trazer alguma coisa para dar um up, né, ali. Eu costumo dizer, Ednardo, que todo aquilo que está vazio, todo aquele espaço que está vago, ele sempre vai ser preenchido. E aí, quando você falou da mente, eu acho que é Romanos 12:2, né? 12:2. É. Fala muito bem disso. Você pode até falar o texto. Né? O texto que eu carrego, assim, nesses, acho que os 4, 5 anos, assim, eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu tenho um grupo de estudo onde a gente trabalha ativação, propósito e identidade, né? Ótimo. E eu falo muito sobre a questão da mente transformada, né? Que o texto de Romanos 12:2, ele tem uma mensagem muito poderosa por trás no grego, né? Quando ele diz assim, não vos conformeis com esse mundo, a palavra aí no grego quer dizer esquematsu. Não entre no esquema, que o mundo tem um esquema. Né? Se você não entrar nesse esquema, você pode desfrutar de algo novo e diferente. Mas se você entrar no esquema, você vai desfrutar daquilo que o esquema está trazendo desde muitos tempos. Né? Eles vão mudando só algumas coisas, mas o esquema é o mesmo. E aí a segunda parte do versículo é transformai-vos, né?
pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação é a palavra metamorfos, né, de metamorfose. É a lagarta que vira borboleta. Então, se a gente não deixar de ser lagarta, né, não entrar nesse processo de transformação, a gente não desfruta das 3 coisas que está embaixo. A boa, agradável e a perfeita. Né? E como você falou aí de processo, Ednardo, esse processo da borboleta, ela passa por um casulo, né? Isso. E o casulo talvez seja o desconforto que nós passamos e que em algum momento há uma desistência, né, de alguma forma por parte de algum de nós, mas que entenda que esse processo ele é necessário, não é isso? O processo é necessário principalmente para a área de desfrutar, né, de colher. Se você é um agricultor, se você não olha a terra para plantar, né, se você não faz um investimento de conhecimento ou de qualquer coisa no processo, você não pode ter uma colheita grandiosa, né? Porque o processo é o que vai fazer você colher numa proporção maior. Porque o processo é o lugar do aprendizado, né? É o lugar onde você está aprendendo, é o lugar das coisas difíceis, de coisas que você não sabe, mas você está se inovando, você está procurando como conhecer aquela área que talvez seja uma área desconhecida para você, mas você está se esforçando. Então, nesse processo, você está garantindo uma boa colheita, né? Que você está respeitando o processo. O problema do ser humano é que ele não gosta do processo, né? Porque o processo é doloroso. É E desconfortável. aí ele quer pular o processo. E aí não tem como desfrutar de uma colheita generosa pulando o processo, né? Pulando degraus, né? Queimando etapa. Buscando atalhos. Buscando atalhos, né? Verdade. E a nossa mente, ela trabalha assim, ela trabalha no sistema de economia, né? A nossa mente, ela faz tudo para economizar. Então, a gente precisa ativar a nossa mente, que diz que a palavra mente, ela na Bíblia, ela tem um significado não de coração, né? Coração na Bíblia é a mesma coisa de mente. Porque a mente que se transforma é a mente que desfruta. Aí ele vai dizer, boa, perfeita e agradável. A gente vai desfrutar de uma perfeita, né, vida na Terra? Não. Porque a palavra perfeita ali é maturidade. Quer dizer, o ápice da nossa vida, a gente vai desfrutar com maturidade. Se você não amadurecer nos processos, você não vai desfrutar de um top 3 da vida, né? Você vai ficar num top 1 ali a vida toda, por quê? Porque você não aceitou o processo, você não se desfez do velho, né? Continuou fazendo algumas coisas. Eu costumo dizer assim, Castro, né? O livro de Gênesis é o livro que eu mais tenho estudado assim. Tem muitos segredos ali. Muitos códigos, muitos códigos, muitos códigos. E essa palavra que você falou, o princípio e o fim, ela começa ali no Gênesis 1. A palavra Aleph, Tav, no hebraico, quer dizer o primeiro e o último. Só que ficou famosa na tradução grega, né? O alfa e o ômega, né? Mas lá no Gênesis, no capítulo 1, já falava sobre mente. Porque quando a Bíblia começa lá no hebraico, ele vai dizer que a palavra lá é Bereshit, né? Que Bereshit é princípio e início. Se você tira a palavra Bereshit, quer dizer cabeça. O Cristo é o princípio e o cabeça da criação. É a mente brilhante por trás de tudo que a gente vê hoje, foi o Cristo, né? Por isso que João 1 vai dizer assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? Ele estava no início com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito que se fez. Assim, o Pai estava junto com o Filho desde o início, desde o princípio da criação, como cabeça, né? Por isso que ele é o cabeça da igreja. E ele instituiu o homem como cabeça da casa, porque essa letra A no hebraico, cabeça, né? Ela tem a força, né, para dizer o pai é o cabeça da casa, é o líder da casa, né? O Castro é o líder, é o cabeça da sua empresa. Então, essa cabeça significa o governo, né? A mente que está por trás de tudo aquilo que vai dar certo. E eu aprendi, agora recente, Ednardo, que o governo não existe sem autogoverno, né? A partir do momento que a gente se autogoverna, que a gente entende o quão importante a palavra de Deus é para a nossa vida, para a nossa edificação,
o quão importante os princípios que são praticados aqui há milênios, há mais de 2000 anos atrás, que deram certo lá naquela época e que estão dando certo até os dias de hoje, e que isso é um caminho a ser seguido e obedecido e trilhado. Você concorda? Então, é aí onde eu comecei a entender que, peraí, existe uma trilha. Eu ouvi de um cara que dizia assim, o sucesso deixa rastro. Né? E tem já há mais de 2000 anos. Só que a gente tem alguma certa dificuldade de entender, de praticar, de obedecer, e que uma vez me fizeram uma pergunta, e assim, o que é que te tira do foco? Porque é aí onde tem, que eu acho que há identificação, porque eu não mudo aquilo que eu não identifico. Essa é uma frase, mas ela pode ser falada também assim, eu só mudo aquilo que eu identifico. Então, a gente tem que identificar aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos afastando de Deus, está nos afastando da nossa identidade, como você falou, né, Dinardo? Porque a partir do momento que primeiro é a identidade, para depois, ao longo da vida, achar o propósito, não é isso? Isso. Eu acredito que não existe significado na vida sem propósito, né? Verdade. Essa palavra que você falou aí, existe uma frase também que ele diz assim: ninguém pode ser líder dos outros se você não é líder de si mesmo. Né? A gente primeiro tem que liderar as nossas emoções, né? Liderar bem a nossa casa, nossas finanças, para depois a gente ensinar os outros porque a gente faz, né? E você falando disso aí, sobre identidade, o texto de Gênesis, quando fala da saída de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. Ali é a maior lição do povo judeu, né? Que existe uma palavra ali que no hebraico quer dizer sai para ti mesmo. Que na verdade o Senhor não estava falando para Abraão sair da terra física, assim, faz uma viagem para dentro de ti mesmo, resolve o que não está certo, porque tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá você vai ser bem sucedido, né? Então, ele precisava resolver muitas coisas internas porque ele tinha perdido o pai, né? Tinha perdido um irmão. Ele estava carregando ali tristeza, amargura. E Deus sabia que ele não ia ser um homem de sucesso com tudo isso na sua alma, né? Então, ele disse, né? Sai para ti mesmo. Faz uma viagem para ti mesmo, dentro de você, porque eu vou te levar para bem longe. E isso aí é uma lição que eu carrego, assim, sobre transformação, né? Se a gente não entrar para dentro de si e fazer essa análise, onde é que eu preciso ser melhor? Né? Não só para mim, né? Porque eu melhorando em mim, eu vou melhorar os outros. Né? Vou poder alcançar outras pessoas com aquilo que mudou em mim. E com o seu exemplo, né, Dinardo? Principalmente com o exemplo. Aqui em algum momento a gente falou que o passado ele é ensinamento, né? Hoje nós estamos no presente e com as nossas ações do presente a gente pode mudar o nosso futuro. Mas vamos voltar aqui um pouco para o passado, Ednardo. Como foi o início, né, do Ednardo, do pastor Ednardo? Eu vou falar do Ednardo, pessoal, que é lá do passado. Quando a gente era jovem, a gente surfava aqui no Pecém. Costumo dizer que poucos surfaram em cima de uma tábua, mas dois estão aqui, o Ednardo e eu, no Pecém. E alguns colegas que participaram disso com a gente sabem o quão isso é verdade. E o que foi importante para o Ednardo, o Pecém, né? Porque o Ednardo está aqui desde criança, eu nasci na sede, mas estou aqui desde 5 anos de idade. E o quão importante foi o Pecém, o desenvolvimento do Pecém, o que ele impactou na vida do Ednardo, quando começou o trabalho do Ednardo no ministério, né? Nas missões, na igreja, na comunidade evangélica do Pecém, com o bispo Hélio, que eu já estive com ele falou, a gente conversando uma vez, e Castro, o quanto eu estive ali próximo dos jovens para que eles continuassem o seu trabalho, para que eles fizessem treinamentos, para que eles fizessem cursos, para que a oportunidade, quando fosse batida na porta, eles estivessem preparados. Porque é aqui onde a gente está conversando sobre isso, e eu tenho você como um exemplo prático, para que você possa falar, para que essa turma que hoje está nesse processo, que vai chegar a vez deles, eles possam estar também preparados. A minha história é assim, quando a gente se conheceu, eu já estava na igreja, né? Eu entrei na igreja com 11 anos de idade, minha mãe entrou, e eu não sei se devido à vida de surf, né, muito tempo dentro d'água, eu comecei a ter um problema nos olhos, eu comecei a ter
dificuldade de enxergar de noite, os olhos lacrimejando. E aquilo ali eu fiquei, assim, apreensivo, né? E naquele tempo tinha um pastor do Rio de Janeiro, chamado pastor Silvio, né, que faleceu. E ele era um homem muito usado na área de cura, né? E ali eu fui curado daquela, praticamente uma cegueira que eu estava enxergando muito pouco de noite. Eu já tinha uma dificuldade muito grande com o reflexo da luz. E aí eu comecei ali, acompanhando a minha mãe, e comecei a apreciar o violão. Meu pai tocava violão, mas ele nunca tinha como ensinar, porque ele aprendeu de ouvido, né? E a gente ali ouvindo os forró ali dentro de casa, e o violão encostado ali, a gente pegava escondido dele. Aí foi um dia eu conheci uma pessoa e disse assim, tu me ensina a tocar? Ele disse, não, tu leva esse violão para casa e tu leva esse método aqui, e aí tu aprende. E aí eu fui aprendendo sozinho a tocar, né? E foi meu começo dentro da história da igreja foi quase 25 anos tocando, né? Escondido atrás de um instrumento, né? Aí eu saí de trás do instrumento para fazer essa parte de palavra, de estudo, né? De ajudar ali o Bispo Hélio na pregação semanal, né? E de um tempo, digamos, de 2014 para cá, houve um interesse da minha parte de me aprofundar, né? Não só teologicamente, mas espiritualmente eu queria dar um mergulho mais profundo. Eu fiz uma análise ali, eu percebi que eu precisava crescer como um ser humano mais internamente do que externamente, porque eu estava fazendo muitas atividades, mas eu percebi que eu precisava me conectar mais com Deus, somente com oração. Comecei a ver pessoas que oravam 6 horas, 3 horas por dia, né? Eu disse, eu sou um Zé Ninguém em oração, né? Então eu comecei a estudar, comecei a gostar muito do hebraico, né? Comecei a gostar muito dessa língua. E eu trabalhei dentro da igreja, eu passei pela cuidado com os jovens, né? Cuidei dos jovens bastante tempo. Depois fui para a área de casais, cuidei só da rede de homem, e minha esposa cuidava da rede de mulher. E aí a gente foi passando por essas etapas, né? Cuidando de pessoas, assistenciando nas visitas, né? De casa em casa. Até que chegou essa hora que eu nunca pensei em ser um pastor fora daqui, né? Eu não me via no outro campo. Mas aconteceu uma situação e aí um rapaz que eu conhecia, que era um pastor, estava com esse trabalho na Taíba e era um trabalho parecido com o que a gente fazia aqui, chamado Célula, né? Que eram grupos em casa. E aí ele viu que se ele entregasse para outro tipo de pessoa, né, eles não iam aceitar, nem iam ficar naquele lugar. E eu disse, eu não vou falar com o Bispo Hélio para ficar com esse povo, né? Maravilha. E eu já comecei a gostar do povo ali, né? Se identificou. Casinha simples, né? Fazia ali aquele lanchezinho, um bolozinho com café, aquela coisa simples. E é uma coisa que a gente não pode perder, né, Castro? A simplicidade, né? Sim. A gente não, é uma coisa que muitas pessoas perdem com o decorrer da caminhada, né? A simplicidade. E tem 3 características que eu vejo em Cristo. A simplicidade, a humildade e a mansidão são coisas que nós precisamos correr atrás. A gente não vai viver uma vida semelhante a Cristo como um homem perfeito, mas nós temos que procurar fazer melhor, né? Melhor, ainda mais se nós somos cristãos. Eu digo para as pessoas, se nós somos cristãos, nós temos que ser um exemplo em tudo, né? Eu tenho que estar com minhas contas pagas, eu tenho que andar com o meu carro em dia, eu tenho que andar com a documentação. Se eu sou um cidadão do reino, se eu represento o reino de Deus na terra, eu não posso ter uma vida inferior ou comparada a alguém que não conhece a Cristo, né? Então não vai haver diferença nenhuma. A diferença, às vezes, não precisa você falar, né? Às vezes só o olhar, um comportamento, né? Para uma família ali estruturada há 25 anos, um casamento, isso é prosperidade. Que as pessoas lidam muito com prosperidade baseada em coisas, né? Não é. Se você não, assim, se prosperidade é coisas, a Bíblia vai dizer que no reino dos céus tem ouro, né?
Por que o ouro está lá se o ouro não é uma coisa, né, que Deus está dizendo que é uma coisa espiritual? Até porque a sabedoria vale mais do que ouro e prata lá na palavra, né? E eu costumo dizer o seguinte, Edinardo, tem que haver uma, como é que eu posso dizer, uma balança aonde ela tem que estar sempre sendo equilibrada para que nós não percamos a noção, né, do comportamento de Cristo, porque Jesus esteve aqui, caminhou para que ele pudesse nos mostrar um pouco eu digo um pouco porque eu não vivo, eu não vivo 100%, né, nós como seres humanos, eu posso falar só de mim, não posso falar de outras pessoas, até na Bíblia fala da santidade, né, é uma fase para que um ser humano terreno, para que ele chegue lá, é um desafio muito grande, requer muita disciplina, muita renúncia, né? Muita renúncia, muita dedicação. Então, às vezes as pessoas acham que mas é simples ser cristão, é simples ser crente. Rapaz, espera aí, tem lá as suas simplicidades, né, mas tem suas renúncias, né? Como homem, como mulher, como casal, como pai, como mãe, porque somos exemplos, né, Dinardo? Isso aí que você falou sobre, né, a santidade, né, a pureza, né? Nós estamos vivendo no mês da Páscoa, que esse mês, dentro do calendário bíblico, ele é o primeiro mês do ano, né? Êxodo 13 vai dizer que a saída do povo ali do cativeiro também representou o primeiro ano daquele povo. E a gente celebra a Páscoa, né? E a gente esquece que existe ciclos de 7 dentro desse mês, que é o mês de Nissan. A palavra Nissan, ela tem 2 nuns, né? Nuns quer dizer milagre. Então, o mês de Nissan é o mês do milagre dos milagres. Porque tudo que aconteceu ali no deserto foram milagres. Toda a trajetória daquele povo ali, né, que tinha serpentes venenosas, escorpiões, né, os perigos da noite. E a Bíblia fala que Deus guardou esse povo com a nuvem de dia e com uma coluna de fogo durante a noite. E existe uma obediência muito grande desse povo, principalmente nesses dias, nessas estações, que são as estações de Deus. Como é que eu sei qual é o tempo de Deus na terra? É obedecer às suas festas. São 7 festas, né? A Páscoa, a festa dos pães asmos, que é essa semana que nós estamos, que é o pão sem fermento. Depois desses 7 dias, entra a festa das primícias, depois festa do Pentecoste, depois festa das trombetas, que é o ano novo, né? Festa do Yom Kippur e festa dos tabernáculos. São 7 festas, que essas festas não foram o povo judeu que criou, foram o próprio Deus que disse, essas festas são para mim um memorial eterno. Assim, quando a pessoa diz assim, tem que esperar o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Como é que eu vou discernir o tempo de Deus na terra se eu sou humano? Né? Então ele deixou essas estações exatamente para você entender. É agora que você tem que plantar. É agora que você tem que fazer alguma coisa. É agora que você tem que sair daquilo que você sempre fez do mesmo jeito, num ciclo repetitivo. Agir. Porque você só vai colher se você aproveitar esse ciclo, né? Que Nissan é exatamente esse ciclo poderoso de colheita. Das pessoas colherem o que Deus fez como o Messias, né? Como aquele que morreu, como o pão sem fermento, que representa uma vida sem pecado. E as primícias, que é depois de liberto do cativeiro, depois que Deus tratou dos seus pecados, tirou aquilo que não presta no deserto, agora você vem para Ele e oferece para Ele uma primícia, o melhor do seu fruto, do que você plantou, o melhor do que você tem ali na sua casa, né? No sustento da sua família, você vai trazer um presente para Deus de gratidão. Seria a oferta. Que seria uma oferta, né? Ótimo. Então, quer dizer, a gente pega o sacrifício, a festa da Páscoa, e faz um fechamento no domingo, achando que o resto do mês está descartado, né?
porque é um complemento. Todo esse mês é um mês de ciclo de 7. E Deus, ele trabalha no ciclo de 7. 7 dias, 7 semanas, 7 anos, né? Como é que eu me programo na semana? Pegando o primeiro dia da semana, que é a cabeça, que é o domingo, para me programar o ciclo de 7. Aí eu faço uma programação, não deu certo. Deus me dá uma nova chance de fazer um outro ciclo. E assim eu vou tentando, né, acertar o que eu não consegui. Mas se a pessoa não faz isso, ele vive naquele ciclo ali há muitos anos. Isso. Como você falou aqui, mudar, né, também o caminho. Mudar o caminho. Porque se por esse caminho não está dando certo, tenta outro. E quando você falou aí de 7 ciclos de 7, existem alguns livros, Ednardo, que falam sobre o poder do hábito, que é de 21 dias. 3 vezes 7 é 21. Então, 3 ciclos de 7. 3 ciclos de 7. Faz todo sentido. Porque Deus, ele trabalha num ciclo de 7, né? Se você pegar as 3 primeiras palavras do Gênesis, elas estão elas estão em 7 palavras, que elas calculadas em números, né? Elas vão dar um múltiplo de 7, né? Então, tudo está baseado no 7. Porque se você pegar o candelabro, que é aquela lâmpada de 7, né? E você dividir no meio, vai ter o quê? 3 anos e meio da tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação, que dá 7. Né? Então, isso já está inserido ali naquela lâmpada, naquele castiçal. E ali tem muitas lições, porque as festas estão ali, as estações de Deus estão ali. São 4 estações. Esse mês é o mês que a gente tem toda a certeza que Jesus nasceu em abril. Porque esse mês é o mês da tribo de Judá. E Jesus, ele tinha que vir da descendência, né, da tribo de alguém de Judá. E aí ele escolheu Davi, porque Maria e José, eles vieram da linhagem de Salomão. Então, para José e Maria, trazer à luz um filho puro, né, de uma linhagem pura, sem misturas, porque Deus sempre teve esse cuidado de dizer, olha, no caso de Sansão, não pegue mulher daquela tribo, né, não pegue mulher daquele povo, que é um povo que desonra o Senhor. Então, Deus sempre deixou o caminho para eles procurarem as mulheres certas, nas famílias certas, né? Então, esse ciclo que a gente está vivendo, Castro, é um ciclo assim que esse ano eu tenho colocado toda uma atenção, todo um cuidado, né? Em tudo que eu estou fazendo dentro desse mês, como uma obediência ao Senhor, aquilo que Ele fez. Ele nos tirou do Egito, escravidão, né? Com o propósito de quê? De levar para o deserto e tirar a mentalidade de escravo e colocar a mentalidade de príncipe. Né? Você vai ver lá no capítulo 19 que ele vai dizer, eu chamei vocês para ser um reino de sacerdotes. Então a mentalidade daquele povo ficou ali no Egito por 430 anos e eles se tornaram escravos de comida, de comportamento, escravos de muitas coisas. E cada estação ou cada parada que eles fizeram no deserto, era Deus tirando uma coisa. Tratando, né? Tratando, né? Que são 42 paradas que eles fizeram. Nessas 42 paradas, tinha uma coisa ali para acontecer na vida deles. No caso de Mara, né? Quando eles chegaram ali nas águas amargas. O que é que Deus queria tirar com aquelas águas amargas que, né, teve que jogar um galho lá dentro para a água ficar normal? Deus queria tirar a amargura daquele povo. Então, cada passo que eles tiveram no deserto foi para Deus mudar o caráter, né? Transformar a mente, né? Transformar a mente. Pegando esse gancho que você falou, Ednardo, aqui cabe uma mensagem para quem está assistindo. Qual deserto você tem passado ultimamente, né? E como você enxerga esse deserto como uma mensagem de Deus, ou como uma lição, ou como uma visão? Mais uma vez, você falou em 42 aí, é um múltiplo de 7, né? 7 vezes 7 é 42. Então, como você pode aprender com o que o pastor Ednardo acabou de falar, da palavra, do processo do deserto, que um processo que você está passando e que, claro que tem as aflições, são condições, são situações momentâneas, né? Mas entregando na mão de Deus, eu tenho certeza que você vai ter um auxílio ou uma resposta mais rápida, né? Ou vai abrir a sua visão
em que nova direção você deve tomar. Porque nada é por acaso, né, Diná? Tá, na Bíblia também diz que os planos são nossos, mas a decisão vem do Senhor. Então, é uma lição maravilhosa. Para mim, aqui está sendo uma aula. A missão, né, a lição que a gente tira do deserto é assim, Castro, né? Se a gente olhar para o começo dessa história, quem chamou o povo para ir para o deserto? Foi Deus, né? Disse assim, diz para Faraó, deixa o meu povo ir sacrificar para mim no deserto. A gente pega lá Mateus capítulo 4, e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então quem te leva para o deserto é Deus, não é o diabo. Mas quem decide passar 40 anos ou 40 dias é você. O povo passou 40 anos andando em círculo, Jesus passou 40 dias. Então o deserto, quanto mais você entende o processo do deserto, mais você tem que ter desejo de sair, não ficar lá. Porque o deserto não é para sempre. O deserto é um lugar de provisão porque Deus não deixou faltar pão, né? Eles beberam água da rocha, 60 mil pessoas. Né? Eles comeram pão, eles comeram carne. Deus fez com que os desejos deles fossem, né, satisfeitos, né? Mesmo sabendo que ali tinha muitos ingratos murmurando, né? Nós saímos de lá do Egito, lembra, né? Lá a gente comia cebola e pepino, né? A mentalidade que eles traziam, né, de comida, cebola e pepino. E Deus ele foi, assim, ali a gente também vê a graça de Deus. Sim. Porque Deus poderia ter matado aquele povo, né? Ele matou pelas circunstâncias, né, da desobediência. Pessoas foram picadas por serpente, morreu. A terra se abriu, comeu muitas pessoas. Então, quem entrou em Canaã foram filhos de pessoas que não murmuraram, que entenderam o processo, que foram ajudando, né, seus parentes a entender os seus processos. Mas aqueles que murmuraram, aqueles que se levantaram contra os líderes, foi aqueles que não tiveram o privilégio de ver a Canaã. Porque o que Cristo fez na cruz? Ele abriu a porta para Canaã celestial, para nós entrarmos lá. Mas o deserto está aí, para você sair dele e entender que esse processo não é para te matar. O deserto não é para te matar, o deserto é para te treinar. Né? Porque o deserto é um lugar de sobrevivência. Você tem que economizar água, né? Você tem que economizar até as passadas, né? Tem que caminhar pouco. É todo um preparo. O deserto é um lugar de sobrevivência. Você vai sobreviver com pouco. Você vai entender que aquele pouco tem que te manter por dias, né? Porque tem gente que não entende que, às vezes, a falta é uma situação que Deus está usando para você aprender a dar graças, né? Porque o ser humano, ele é muito murmurador. Deus não criou o homem para necessidade, né? Porque você vê que lá no jardim do Éden tinha de tudo. Deus só fez 2 pedidos: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, assim, ele tinha tudo, ele não plantou nada. Quem plantou foi Deus para ele. Mas ele, na curiosidade, ele desobedeceu pela curiosidade, né? De saber o que é que aquela planta tem, o que é que aquela fruta tem, diferente das outras que eu provei, né? E aí veio toda essa questão da desobediência do homem, trouxe problemas emocionais, né? Para os primeiros filhos, caso de homicídio, depois vem adultério, né? Separação, famílias destruídas. Vem todo um ciclo de derrota na vida do homem. O povo judeu, eles dizem assim, de Adão até Abraão, eles lembram com tristeza. Mas de Abraão para frente, eles lembram com alegria. Que foi um homem que venceu todas as provas de Deus. E trouxe, você vê que todo mundo fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque foi um legado, né? Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos. E aí tudo começou a acontecer dentro dos planos de Deus. Essa tribo era exatamente um plano de organização, porque o povo era desorganizado no deserto. O povo era desorganizado trabalhando no Egito. Então, todo esse processo de deserto foi para tirar muita coisa que não prestava, né? E é o que Deus tem que fazer conosco hoje, tirar o que não presta, lapidar, para que a gente possa produzir. Isso. E entender que quando Deus está tirando, é porque Ele está lhe treinando, como você falou. E às vezes você fica se perguntando por que Deus tirou ou pessoas, ou coisas,
ou momentos da sua vida, Até oportunidades, né, Castro? até oportunidades. E um dos ensinamentos que você falou aqui, que eu trago para o empreendedorismo, é quantas pessoas desistiu no meio do deserto, não entendeu que o processo é de longo prazo, que para você chegar lá no final requer momentos difíceis, requer renúncias, requer muito trabalho, muito treinamento. E aí você, por que fulano conseguiu e eu não consegui? Será que não foi porque você desistiu? Aí fica a pergunta, né? Para que a gente não fique responsabilizando os outros. Culpando, né? É mais fácil culpar, né? Do que assumir que você tem algo ali que precisa mudar. Porque também isso é uma característica do diabo, né? Lá, culpado foi ela, né? Que comeu, né? Aí ficou jogando a culpa pro outro, né? Isso aí. Porque, na verdade, Castro, o homem não foi feito para ele se digamos, reconhecer os seus erros. Ele foi feito para se defender. Não, eu não fiz não, eu não fiz isso aí não. Então, por isso que Jesus ele deixou assim 3 lições dentro do Mateus capítulo 6, né? Jesus resumiu Mateus capítulo 6 em 53 doutrinas, né? Moisés ele teria deixado ali no seu legado 10 mandamentos. O povo só conhece 10 mandamentos, né? Mas são 613, né? Que são os 365 proibitivos e 248 permitidos, né? Que isso são levados muito a sério dentro da cultura, né? Dentro do sistema judaico. Que a gente menospreza a lei. A gente acha que a lei, nada que está lá, assim, é como se a lei fosse um livro antigo. E Jesus Cristo disse que ele veio cumprir a lei. Ele não veio se desfazer da lei, né? Ele veio acrescentar alguns parágrafos na lei, né? E o ser humano, ele quer descartar algumas coisas. Não, isso aqui é da lei, isso aqui a gente não tem que fazer. E a gente fica descartando coisas que nem o próprio Cristo descartou. Ele cumpriu toda a lei e os profetas. E a gente fica escolhendo o que a gente vai fazer ou não. E é por isso que muitas coisas, né, a palavra obedecer, é a palavra ouvir. Ouve, ó Israel. E aí as traduções bíblicas vai dizer assim, se você obedecer. Se você ouviu, né, você tem que fazer o quê? Você tem que praticar aquilo que você ouviu. A obediência é porque você ouviu uma lei, né, um ensinamento para mudar a sua vida. Vai mudar depois que você ouviu e colocou em prática. Por isso que no Novo Testamento vai dizer que nós não temos que ser ouvintes, nós temos que ser praticantes. E eu já ouvi isso, né? Eu creio que a fé vem pelo ouvir, né, Dinardo? Então, a fé, ela consiste... Eu costumo dizer, hoje eu estou sempre me policiando para quem eu estou ouvindo, em que mesa eu estou sentando, porque aquilo que a gente ouça demasiadamente se torna a realidade no nosso inconsciente, na nossa mente, né? Como contamina a nossa alma, né, Gacho? Pronto, contamina, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Então, nós temos que estar sempre nos policiando, é o que eu faço comigo hoje, para que nós não tenhamos palavras erradas para que me leve para ações erradas. E as ações é o comportamento, e o comportamento fala muito mais do que muitas palavras, não é isso? A Páscoa, né? A Páscoa é libertação. Né? Redenção, libertação. Como é que a gente comemora a Páscoa? Se arrependendo dos atos que a gente está fazendo que desagrada a Deus, né? Isso. Não adianta você celebrar aquele momento, né, Cristo crucificado, e a partir daquele momento você continuar vivendo e pensando do mesmo jeito, né? Isso é sinal de que você não entendeu a Páscoa, né? A Páscoa, a libertação continua acontecendo na sua vida. Cada dia mais liberto, cada dia mais longe do Egito. Né? Não quer dizer que eu estou dentro da igreja, agora eu estou imune contra o pecado. Eu preciso o quê? Me santificar mais, eu preciso me policiar mais. Né? Quanto mais liberto, mais também eu vou ter contra-ataques, né? De tentações, de provocações,
para que você perca ali o seu equilíbrio e desagrade a Deus. Então, é um desafio a gente entender que ser liberto, né, é um processo contínuo, né? As pessoas dizem, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não danço mais, eu sou cristão. Não, você deu alguns passos. A transformação vai ser visível quando Cristo, nesse encontro pessoal, né, que é você falar com Cristo, né, na oração. Quando eu falo com Cristo na oração, o que é que acontece? Eu trato com o meu emocional. Os meus desequilíbrios ali estão sendo totalmente tomados pelo equilíbrio de Cristo, né? Por isso que eu tenho que orar. Por que eu tenho que jejuar? Porque a carne não se converte, né? E por isso que eu tenho que jejuar para quê? Para que eu possa ouvir a voz de Deus, não a voz da minha carne, fazendo o que ela quer fazer. E esses ensinamentos foi Cristo que deu lá em Mateus capítulo 6, como eu estava falando, né? Jejuar, orar e dar esmolas. Ajudar o próximo. Porque ninguém vai aprender uma lição de humildade, Castro, se não ajudar as pessoas. Não, não né? existe. Não tem como aprender sobre humildade não chegando para aquele que está precisando. Verdade. E o aprendizado ele só é concretizado, quando você falou aqui de emoção, no comportamento. Porque o emocional ele é atingido quando você se comporta, né? Claro, a gente está falando aqui do bom emocional, é aquele que quando eu pratico a humildade e quando eu faço daquilo uma ação, aí realmente se concretizou todo o processo. Pode-se dizer que o meu inconsciente foi treinado e está lá batido. Porque a mente vai estar sempre dizendo, eu penso assim, né? Eu quero assim, eu ajo assim. Eu ajo assim, eu sinto assim. E a mente de Cristo é exatamente a mente que diz, né? Paulo vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Aí ele vai dizer, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é honesto, isso é a mente de Cristo, né? Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai resolver muitas coisas. Porque se a gente... O problema do ser humano é que ele vê acontecendo algo de ruim, ele se revolta contra aquilo, mas ele se revolta no sentido errado. Ele não se revolta no sentido de consertar, de ser melhor. Ele se revolta no sentido assim, se fulano está fazendo errado, eu vou fazer pior, né? Infelizmente. Se está acontecendo assim, eu vou fazer assim. Então, a mente do ser humano, eu costumo dizer que assim, nós fomos doutrinados desde crianças, né? A ter uma facilidade de fazer mais o que é errado do que o que é certo. Então, a nossa maior dificuldade hoje, como cristão, como ser humano, é tentar acertar. Porque errar, você erra todo o tempo, né? Verdade. Você está errando sempre. Agora, tentar acertar, que é o nosso maior desafio. Acertar dentro de casa, né? Acertar com... eu tive assim, um encontro assim, muito pessoal com aquele filme Os Corajosos, né? Eu era um tipo de pai que as minhas filhas tinham medo de mim, né? E eu não tinha assim, muita proximidade delas. E aquele filme ali, aquela mensagem me quebrou assim como um pai, né? Se eu não abraçar elas, se eu não beijar, se eu não cuidar, se eu não der destino, o mundo vai fazer isso por mim. Então eu tenho que deixar de machismo, eu tenho que deixar de qualquer coisa, e eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou tentar, vou dar o meu máximo, né? E hoje, como a gente começou aqui, o nosso maior ministério é a família, Castro, né? Você vê que a história da Bíblia não começa com a igreja, começa com a família. Comunhão, né? Uma comunhão, né? E daí veio o quê? Veio um povo que se chamou o povo de Deus, e a partir do Novo Testamento, né? A partir da lança que furou Cristo, né? Diz os estudiosos que a igreja passou a existir a partir daquele momento que a lança perfurou seu lado. A igreja nasceu ali do lado, né? Daquela furada, assim como a esposa foi tirada da costela do homem, a igreja foi tirada ali naquele momento daquela furada do seu lado, né? A igreja passou a existir naquele momento. Antes daquele momento era o que? Era um povo que servia a Deus, que obedecia a Ele no deserto, né? Que fazia com obediência e temor todas essas leis que Deus estabeleceu para eles até hoje.
Mas ali, a partir daquele momento, ia existir não somente um povo, né? Mas também outras raças, né? Por isso que a Bíblia vai dizer povos, tribos, reinos e nações. Quer dizer que a graça de Deus se estendeu não só para o judeu, alcançou todo tipo de povos da terra, né? A graça do Senhor alcançou todo tipo de ser humano. Isso é prova de quanto Deus nos ama, né? E Deus não faz acepção de pessoas nenhuma. Cuida de todos. Senão ele teria fechado esse privilégio só para o judeu, né? É verdade. E, Ednardo, agradecendo aqui, eu creio que todos que estão assistindo devem ter se identificado com alguma palavra, deve ter feito sentido na vida delas em algum momento. Falamos aqui de alguns princípios que estão na Bíblia, como a fé, a santidade, o amor, né? E se tiver mais algum que você queira tocar, como o perdão, como são vários, né? Mas é que eu acho que é importante, porque para mim quase todos os ensinamentos e o que tem dado certo é para quem tem cumprido princípios. Princípios, né? Deus, ele rege o mundo, o universo por princípios, né? Mas a lei, a terra é governada por leis. Os homens são governados por leis. Quer dizer, obedecer a um princípio é fazer algo muito maior do que uma lei, né? Os princípios, eles estão acima das leis. Por isso, só desfruta de coisas grandes quem obedece os princípios. Porque o homem, ele tem facilidade de quebrar as leis, de quebrar as regras, né? E os princípios estão acima disso. Quando você obedece um princípio, quando você faz um princípio de Deus acontecer na sua vida, como no caso desse mês, o mês da Páscoa, quando você entende que Deus está querendo falar alguma coisa com você a partir desse tempo para direcionar a sua família, direcionar seus negócios, direcionar todas as coisas, o povo judeu vai dizer que se você perder essa colheita da primavera, as outras não vão ter muito sentido para você. Entendi. Então, se eu fizer o que está proposto para me fazer nesse mês, fazer com obediência, com temor ao Senhor, você vai desfrutar de todos os outros que virão. Então, a mensagem que a gente deixa, né, você falou muito bem de perdão. Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa que ela disse que deixou o esposo, mas não conseguiu perdoar. Orou, jejuou e não conseguiu perdoar. Então, o perdão é uma decisão, né? É uma decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Nós falamos aqui, Ednardo, do arrependimento, da humildade, do arrependimento, e agora estamos no perdão, né? Então, eu costumo dizer que temos um processo até chegar na decisão. Eu ouvi uma vez que, de repente, o sentimento nos leva às decisões erradas, dependendo do sentimento que está se sentindo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não tomar muitas decisões por aquele sentimento momentâneo. Porque eu ouvi de um pastor que ele até disse, amar é muito mais uma decisão do que um sentimento. Isso. Então, essa é uma chave que eu peguei. Eu também entendo assim, né? A cultura judaica também diz que amor é decisão, não é sentimento, né? Porque Cristo decidiu morrer. Ele se deu pelo mundo inteiro, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele se entregou, foi por amor. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, o perdão é exatamente um medo de resolver essa situação. A falta de perdão não prende a outra pessoa, prende você que não perdoou. Você está preso, a pessoa está desfrutando e você está preso porque você não conseguiu perdoar, né? Verdade. E isso é uma coisa que nós precisamos encarar com mais violência, assim, no sentido do bem, né? De, assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter coragem de chegar e resolver isso, né? E isso é libertador. Isso vai te libertar, isso vai libertar a sua vida. Como a verdade, né? Também é um princípio, né? Conheceis a verdade te libertará. A verdade é uma pessoa, né? A verdade é Cristo, não é o livro, né? É, isso aí. Se você conhece o livro e não conhece a pessoa da verdade, né? Você lê um livro, né?
A verdade é aquele relacionamento que você tem todo dia, né? Como é que você acordou? Você acordou dando graças, você agradeceu, né? Pelo dia, pelo sol. Eu costumo agradecer Pelo ar. eu começo a agradecer assim, muito obrigado pelo reino animal, pelo reino marinho, né? Porque tudo isso foi dado para nós. Né? Verdade. A gente só diz, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia e o resto das coisas. Eu, a partir dos 40 anos, Ednardo, tenho como hábito pela manhã de me ajoelhar e orar e rezar e agradecer a Deus. Depois que eu comecei, mudou muita coisa na minha vida. Até os 40 não era não tinha essa prática não, esse costume não de me conectar nesse momento. Mas eu sei o quão importante é. O quão eu ouvia falar, orar é importante, rezar é importante. Cada um, independente da sua religião, mas esse momento de conexão, o quão importante foi e é. E a palavra orar no hebraico, né, Castro, é exatamente o ato de se ajoelhar. A bênção é o ato de se ajoelhar, quer dizer, que todo aquele que se ajoelha, que diz pelo menos algumas palavras, ele já é uma pessoa abençoada. A bênção já vai seguir ele. Porque esse ato é um ato de reconhecer que tem alguém soberano que vai cuidar de você, né? Eu li recentemente nos Provérbios, aí marquei lá que diz assim, o primeiro princípio de todos os princípios é o temor ao Senhor. Eu ainda não tinha observado e até marquei lá, que eu estava estudando outros princípios, mas aí tinha esquecido que tinha esse que era antes. Né? E se ajoelhar e falar com Deus é o temor ao Senhor. Igual, né, esse texto ele está muito atrelado ao dízimo, né? E as pessoas pensam que o dízimo lá em Malaquias é só para Deus abrir porta, né? Mas quando Deus lá em Deuteronômio falou do dízimo, ele disse assim, vocês têm que fazer isso por temor a mim. E eu vou abençoar a vida de vocês por temor a mim. Então o dízimo é algo que Deus te cobra, assim, é um princípio de sabedoria. Se eu não dizimo, eu não sou sábio, né? Se eu não faço essa parte, assim, eu sou a pessoa que não tem a sabedoria de Deus. Porque o temor do Senhor está ali. Reconhecendo que a saúde, que a família, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Né? Tudo vem dele. Vamos aqui para também, né, agradecer aqui essa equipe maravilhosa, que eu não agradeci no início. Cristiano está aqui nos ajudando. A Raíssa, minha filha. Parece brincadeira, né? Mas fugiu na minha memória. João Vitor, namorado da Raíssa. Acho que é porque é o namorado, viu, João Vitor? Aí travou aqui. Acontece depois dos 40. Acontece, né? Agradecer, obrigado pela contribuição, pela ajuda aqui. Vocês são maravilhosos. Tudo que vocês estão vendo aqui foi ideia deles, são trabalho deles. A gente não faz nada sem ninguém. Deus fala que é sobre pessoas, né, Ednardo? Não é sobre a gente. Nada, o que a gente está fazendo aqui, o Ednardo, eu tenho certeza no coração dele, como no meu, não é por nós. Tá? Eu acho que Deus já nos agracia demais, né, Ednardo? Pelo menos é o que eu agradeço todo dia a Deus pela manhã, que eu já sou uma pessoa agraciada demais. Tive vários incidentes e acidentes no qual Deus me deu provas de que Ele me ama, muito mais do que o que eu mereço. Por eu estar aqui, estar inteiro, com alguns arranhãozinhos, mas faz parte, né? E agradecer sempre. Cristiano, tem alguma pergunta? Tem alguém que interagiu? Alguém que falou alguma coisa? No YouTube? Show. Obrigado. Raíssa, no Instagram, tu fizeste alguma coisa? Não botou ao vivo? Sem problema. Ednardo, vamos aqui para os finalmente, né, Cristiano? Estamos com 40 minutos, 42 mais ou menos. Primeiramente, agradecer pela sua participação, agradecer pelas suas palavras, pelo seu ensinamento, pela sua instrução. Eu costumo dizer que quando chega uma fase da vida da gente em que a gente nós até morrermos somos aprendizes, né? Mas chega um momento em que a gente está na fase do aprendizado, né, literalmente, depois do conhecimento, depois nós estamos na fase da instrução, que eu acho que é essa fase que você no seu campo missionário está fazendo, como pastor, como uma pessoa de Deus, junto com a sua esposa e sua família, dedicando a sua família a outras famílias, que isso é um ato
né, muito mais de Cristo, de Deus, do que nós mesmos como seres humanos, e dizer que conte com a gente, tá? Com o Castro, com a minha família, minha esposa Ramísia, que eu agradeço a ela também, que sem ela nós não estaríamos aqui nesse processo, de outros amigos que também já passaram por aqui, que nos ajudaram, que foram e são importantes nesse processo também, tá? E dizer que essa voz, essa palavra, esse momento, ele é um momento que nós possamos nos ajudar e nos edificar também. E dizer para Dinardo que ele pode divulgar o contato, como funciona a igreja, os horários do culto, tá? E eu ainda vou dar a palavra para ele, tá? Finalmente. E você pode divulgar se tiver alguma forma de comunicação além de estar lá fisicamente, tá? Fique à vontade, Dinardo. E depois que você der as palavras finais, eu vou fazer só 2 perguntinhas e a gente encerra aqui. Ok. Nós ainda estamos num processo lá de encontrar um local, né? Depois da pandemia, nós ficamos no local aberto, né? Nós estamos no local aberto, e aí nós temos 2 encontros semanal. Um na terça-feira, às 7 horas, e o outro no domingo, às 7 horas. Nós estamos ali na descida do Mirante, eu não lembro bem o nome da rua, mas é um terreno bem grande de esquina, né? Bem próximo ali da Marilis, do galpão da Marilis. Certo, da Marilis. E eu agradeço, né, essa oportunidade, a sua vida também é um exemplo, né, de homem, de caráter, né, que cuida da sua família, que cuida dos seus negócios. E eu me sinto honrado com esse convite, né, de estar aqui falando para pessoas que estão aí nos assistindo, que vão ser ajudadas, vão ficar com algumas interrogações, né? E geralmente quando eu falo em alguns lugares as pessoas ficam, né, como isso? Porque para entender muitas das coisas que eu estou falando hoje, você tem que participar de um curso, né? Você tem que pegar do início todas as coisas. Mas o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão do outro lado é: se deixe ser liberto, se deixe transformar, se deixe ser curado. Nós só vamos ser bênção para a vida das pessoas se a nossa vida se tornou uma bênção, né? Um doente não pode cuidar do outro, né? Um cego não pode ajudar o outro. Então nós precisamos ser melhorados e bem melhorados, né? Para estarmos a serviço do Rei, a serviço de Cristo, assistenciando as pessoas e trazendo não somente uma palavra, né? Mas mostrando com a nossa vida que Cristo ele faz o impossível acontecer. A gente tem pessoas que vieram do mundo das drogas, do mundo, né, do crime, e que foram alcançadas, que são outras pessoas, né? Aceitaram o processo da mudança, encararam a dor, e hoje são pessoas, né, que podem ajudar outros, né, que podem socorrer outros. E esse é o papel da igreja, né? A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Não é dentro das 4 paredes, é fora das 4 paredes que nós somos igreja. Que nós representamos Cristo, né? E representamos o seu reino aqui na terra. A Bíblia vai dizer em Romanos que o povo, que o mundo inteiro está esperando que os filhos do reino se manifestem. Quer dizer, os filhos que vão revelar o reino dos céus, né? Não são apenas evangélicos, mas são pessoas que carregam o caráter de Cristo, a vida de Cristo na sua casa, na sua família, no seu negócio, né? Porque se você é um homem de Deus, até os seus negócios são lícitos, não ilícitos, né? Tudo que você faz debaixo de um processo legal. Porque tudo que Deus faz, Castro, ele não faz debaixo de ilegalidade, né? Verdade. Eu não posso pegar um carro e colocar um monte de gente dentro do carro sem habilitação e dizer: Deus vai me livrar porque eu confio nele. Não, né? Ele pode te dar um escape, né? Mas você não está numa situação legal para ele dizer: eu vou te guardar porque vocês são os meus filhos, né? Não, Deus ele trabalha dentro do correto, dentro do santo, dentro da honestidade, né? Então é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser um reflexo da luz. A imagem e a semelhança que nós temos de Cristo, baseado no sentido original, nós somos um reflexo da luz de Cristo. Foi isso que o diabo não entendeu. Ele achou que ele era o dono da luz.
Ele achou que ele era o bambambam, né? Então, quando a gente acha que a gente é alguém e não reconhece que todo talento vem de Deus, é muito mais fácil cair e tropeçar. E você falou aí que sejamos luz, né? Luz, Porque a né? luz é que gera clareza, que gera verdade, que gera discernimento, que abre a visão, que amplia, como nós falamos aqui de visão. E eu trago até um exemplo da Igreja dos Meninos que eles participam, que lá na igreja fazem um cartaz e diz assim, aqui é o lugar das pessoas imperfeitas. Uhum. E é exatamente quando a gente se reconhece que temos imperfeição, que a gente nos reconhecemos, é aí que a gente começa a praticar a humildade e o discernimento de que precisa de ajuda. Não é verdade? É verdade. E pronto, Ednardo, maravilha, tá? Eu acho que daria para nós ficarmos aqui mais 1 hora, Com tá? toda certeza. Com toda certeza. Eu espero que isso aqui fique para as próximas gerações e que nós tenhamos outra oportunidade de nos encontrarmos. E também já fiquei maravilhado com o seu projeto e quero, de certa forma, até tentar de alguma forma ajudá-lo também lá na Taíba. Até porque a Taíba é uma parte de mim, uma parte da minha família, porque meu pai e minha mãe nasceram lá, meus avós também. Então, agradecer. Queria fazer aqui só 2 perguntinhas antes da gente encerrar, Ednardo, uma seria, você como pastor, como no campo missionário, como um pai de família, como o gestor da sua casa, da sua igreja, você não deixa de ter no seu íntimo o seu lado empreendedor. Se você pudesse dar uma mensagem para alguma pessoa que seja no campo em que você atua ou qualquer outra, o que você diria para que ele tivesse como uma percepção do momento do nosso município, do PECEM, para que ele pudesse ter aquele start do agir? A gente sabe, né, que Castro, que nessa pandemia, né, muitos se tornaram empresários micros, né, empreendedores, né, porque a dificuldade, o caos, né, dentro da Bíblia, ele gerou o avivamento. E no ser humano, a necessidade também produz o despertamento de se eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que procurar sustentar a minha família, né? E a gente tem visto, assim, muitas pessoas empreendendo, muitas pessoas dando cabeçada, que é normal, né? Até mesmo dou as minhas cabeçadas, né? A gente tem tentado fazer alguns negócios, mas nunca desistindo totalmente, né? Sabendo que você pode se reciclar, né? Pode ir para outro lugar, pode pegar as coisas que não deram certo naquele negócio e melhorar noutra área, né? E o que a gente precisa fazer dentro do processo que a gente falou no início é fazer investimentos, né? Não tem como você crescer, colher sem fazer investimento. Ou você faz investimento físico, né, na área da saúde, ou você faz investimento na área de inteligência, lê mais livros, lê um pouco mais a Bíblia, né? Dependendo do seu, né, da sua área, se é uma área técnica, né? Lê mais livros técnicos. Então, tudo que você tem, que você deseja recolher fazer uma colheita extraordinária, você precisa, no processo, fazer investimentos, né? Show. A parábola do semeador é um exemplo muito grande de investimentos, né? Porque a palavra lá, a boa terra, é a terra que eu fui lá, pisei, coloquei meus pés e disse, essa aqui é boa. Então eu vou arar, eu vou adubar, porque aqui eu vou plantar, não qualquer semente, mas uma semente que eu escolhi a dedo, e eu sei que lançando naquele solo bom, eu vou ter uma colheita extraordinária. Mas aquele que lançou nos espinhos, né? Aquele que lançou lá no meio das pedras, ele não tem como ele colher algo grande, né? Algo generoso. E a gente sabe que a que caiu entre os espinhos, que caiu entre as pedras, falta exatamente até para a gente ajudar alguém hoje, a gente precisa ter noção do que a gente está fazendo, né? Porque se você planta na vida de quem não ajuda, você acaba atraindo necessidade. Mas se você planta na vida de alguém que é generoso, ele vai multiplicar a semente. O que é que Deus disse para o ser humano? Crescei, multiplicai, encher a terra. Encher é transbordar. O Castro, ele transborda numa área, eu transbordo noutra área. Todos nós somos feitos para transbordar.
em áreas diferentes, né? Mas nós fomos feitos para transbordar, nós fomos feitos para ser frutífero. Ninguém foi feito para ser estéril. Ninguém foi feito para não fazer nada, né? Nós somos feitos para dar muito fruto. Então, nós só podemos entender que Deus, ele nos fez como, né, como diz lá em Salmo 1, ele nos fez para sermos árvores plantadas junto aos ribeiros, que em todo tempo vai ter fruto e as folhas vão estar verdes, né? Maravilha. E você falou em transbordar, em um momento a gente falou aqui na nossa conversa que aí eu ia falar isso e acabou que esquecendo. É que muitas pessoas, ou quase todo mundo, tem a possibilidade de crescer. Mas crescer é diferente de transbordo. É diferente de prosperar. Porque quando você prospera, você transborda na vida de outras pessoas e outras pessoas também passam a ter a graça, o crescimento, a bênção, né, que nós temos. E eu sou muito feliz com isso. Ednardo, a última pergunta seria, dentro do nosso município, você pode levar para o campo da Taíba, onde você está hoje, no seu campo missionário, mas fica à vontade. Dentro do nosso município de São Gonçalo do Amarante como um todo, o que São Gonçalo não tem que você acha que já deveria ter? Castro, eu vejo que ainda falta muito treinamento técnico, né? Mecatrônica, robótica, né? Uma coisa que, né, que vai tomar bastante o mercado, que é a automação, né? Que já está tomando, né, o mercado, a automação. É uma área que eu gosto, né? Eu sou muito... eu gosto muito de criar, né? De pegar as coisas e criar. Eu não gosto só de consertar, né? Entendi. E meu trabalho dentro do Porto foram 12 anos na área de refrigeração de contêiner, né? Uma geladeira de 12 metros, né? Movida a 440 volts, cheia de mistério, tudo em inglês, né? E ali eu me dedicava ali pegando os manuais para estudar, para ser não apenas mais um técnico, mas para ser o melhor, né? E as pessoas foram vendo isso, né? A minha dedicação me levou a ter um reconhecimento, né? Ali dentro. Então eu vejo que essa área é uma área que precisa muito dessa parte técnica, né? Nós temos, por exemplo, eu fiz eletrotécnica, mas não tive oportunidade de entrar, porque as empresas exigiam que você tivesse pelo menos um ano de experiência. Então, essas áreas eletrotécnica, né, eletromecânica que tiveram, elas vão ficar um pouco para trás, porque vai entrar essa tecnologia, né, da automação, das coisas tudo pela voz, né, por tantas coisas, né? A gente está vendo aí... a inteligência artificial. Isso, o mundo digital, né? Tudo controlado pela íris, uma série de coisas, né? E esse é o mundo que vai, assim, que vai dominar, né, Castro? É uma coisa que a gente não vai poder evitar, que essa programação mental que existe por trás do sistema é implantar um governo digital, uma mentalidade, né, atrofiada, mas uma mentalidade controlada, né, pelo sistema. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, né, com o que a gente ouve. Mas eu acredito que essa parte já, né, a minha esposa que fala assim, já era para ter um Senai da vida aqui, né? Já era para ter outros órgãos de ensino, né, nessa área técnica. Porque eu acho que é o que vai tomar assim muita juventude, né? A gente sabe que tem as áreas que as pessoas procuram, engenharia, outras coisas, mas essas coisas faz a mente da juventude brilhar, né? Quanto a essas coisas assim. Eu, pelo menos, sou apaixonado por essas coisas. Ótimo. E, Ednardo, olha aí, pessoal, o código que o Ednardo deixou aqui agora, no finalmente, né? A gente veio aqui falar da área espiritual, mas falamos também do empreendedorismo, falamos do autoconhecimento, do crescimento pessoal e profissional, e o quão importante ele está trazendo para os dias atuais, para os momentos atuais. Então, Ednardo, pastor Ednardo, agradecer demais, tá? Para a gente foi uma honra. Eu creio que quem assistiu ou quem vai assistir vai dar o feedback, vai entender qual a nossa missão, qual o nosso propósito aqui nesse podcast PECEM, e que isso fique não só para nós, né, mas para todas as famílias de São Gonçalo do Amarante, para todas as próximas gerações. Tá?
Gratidão e muito obrigado por tudo mesmo. Já estão pedindo aqui Oi? parte 2, viu? Já estão cobrando parte 2 e já tem até tema, viu? Ah, já estão cobrando a parte 2 e já tem até tema, com certeza, com certeza. Isso é um bom sinal de que foi edificante o nosso momento aqui, para todos. É porque a ativação é a minha área, né? Show. Eu agradeço. Ok?